Nos próximos capítulos da novela A Gata, Lorena não gosta nada da ideia da comparsa, mas ela explica que vai levar os quadros de Paulo para Paris, vender os quadros e fazer uma bela fortuna. Depois de um tempo, ela volta curada, arrependida de tudo, e sendo uma boa pessoa. Lorena tira o maior sarro da cara da comparsa e pergunta quando vai ser o sequestro da gata. Gisela não entende e diz: "Claro, querida, a gata precisa ser sequestrada para que ela e Paulo não se casem e tenham mais 4 filhos durante a sua viagenzinha de férias. Aliás, quando você voltar de Paris, nós a matamos. Você parece boba, Gisela." E determina que ela não vai viajar. No apartamento de Paulo, Mariano conta que sua mãe quase contou a Esmeralda que Augusto sabe quem é seu pai, mas ele chegou a tempo e evitou que o segredo fosse revelado. O advogado aconselha ao irmão a não se meter na história e deixar a moça seguir seus instintos. Neste meio tempo, Gata vai visitar seus amigos, acompanhada pelo seu novo guarda-costas, Garibaldo, enquanto Rita e Chácharas discutem novamente, e ela diz que está pensando em desistir do casamento, pois agora ela acha que o namorado está muito velho para ela, e também por causa das imposições do padre Rivas. Gata finalmente chega ao barraco de Rita e pede para falar sozinha com a velha. Assim que ficam sozinhas, Esmeralda quer saber se Fernando e Perla são seus pais. Enquanto isso, Garibaldo e Chácharas vão ao bar de Atílio tomar uma asinha e, ao ler o obituário no jornal, o ex-boxeador descobre que uma pessoa que faleceu vai tornar os sonhos da namorada uma realidade. No barraco, Rita e Esmeralda discutem. Rita continua dizendo que não sabe de nada e bota a moça para fora de sua casa. Chácharas volta e conta à namorada que poderão se casar na igreja com tudo o que tem direito, pois sua esposa anterior acabou de falecer. Do outro lado da cidade, Centavinho e Virgínia levam o convite de casamento para a mãe, que rasga tudo e jura que vai impedir o casamento da filha. No instituto, Esmeralda conta a Xavier sobre sua desconfiança sobre Silencioso e revela que acredita que ele e Branca são seus pais. O médico conta que ela pode verificar os dados de Fernando na cadeia onde ele ficou preso, pois devem ter o registro dos parentes próximos do ex-presidiário. Neste meio tempo, Jacira avisa Fernando e Branca que Esmeralda está muito desconfiada sobre os pais e vai descobrir a verdade sozinha, e mais um rolo está prestes a acontecer. João Garça procura um advogado de família para contratá-lo, pois quer lutar pela paternidade de seus filhos, pois estão dando a entender que eles têm outro pai. E quem também foi procurar um advogado é Esmeralda, que chega ao escritório do cunhado, dizendo que precisa de sua ajuda. A moça diz que quer ver um registro criminal, pois precisa saber a verdade sobre seus pais. Do nada, Esmeralda pergunta se o rapaz soubesse da verdade. Lhe contaria, mas o rapaz fica sem ter o que dizer. De qualquer forma, ele diz que vai marcar uma hora para ela ir ao tribunal, pesquisar os arquivos. A secretária de Mariano entra dizendo que tem uma ligação do Dr. Fidel Gutierrez. O advogado não reconhece o nome e manda a moça anotar o recado, pois tem outro compromisso. A secretária, então, deixa sobre a mesa do chefe um bilhete, dizendo que o assunto da ligação era para falar sobre a paternidade desconhecida de um cliente. Já é tarde quando Mariano volta ao escritório e lamenta por estar sozinho. Ele continua jogando no papel de bom irmão e se conforma em estar por perto da moça. E na casa dos Cruz, Fernando conta a Branca que Mariano avisou que marcaram as visitas à sua ficha criminal para o outro dia pela manhã. Branca quer saber o que o marido pretende fazer e ele revela que vai contar tudo à filha, naquela noite. Alguns momentos mais tarde, Esmeralda chega com os filhos. A moça não dá uma palavra durante o combinado jantar. Fernando puxa assunto sobre o trabalho da moça, que deixa claro que gosta de poder por ser capaz de se sustentar e também aos seus filhos, agradecendo tudo o que o homem fez. Ele responde que faz tudo com muito prazer, como se fosse seu pai. Jacira entende a indireta e diz que vai para a cozinha. Só que não. Esmeralda começa a cercar o casal, enchendo Silencioso de perguntas. Na casa ao lado, Lorena continua dizendo a Paulo que não vai permitir o casamento da filha. O rapaz tenta convencer a mãe a contar a verdade, mas ela se recusa. Paulo então diz que ele mesmo vai dizer o que sabe. Lorena lembra que ele prometeu não dizer nada, porém o pintor lembra que jurou não dizer nada a Virgínia, mas não para Centavinho. Lorena dá um chilique, porém a empregada chega, avisando que Augusto não está bem. Os dois saem correndo e encontram o velho ardendo em febre. A mulher lembra que havia a possibilidade do transplante não dar certo e ele falecer. Em seu escritório, Mariano quebra a cabeça para decifrar o bilhetinho que encontrou em sua mesa e acha que somente Esmeralda poderá esclarecer o enigma.
Ele está curioso para saber quem é o tal homem que reclama a paternidade de seus sobrinhos. Na casa de Silencioso, o clima está cada vez mais pesado. Esmeralda continua enchendo o casal de perguntas e lembrando de todas as mentiras que contaram. Jacira pede para a moça parar de falar, mas ela diz que sente muita vontade de pedir a bênção ao pai e o ama, pois perdoa tudo que ele fez na vida. Chorando muito, Esmeralda diz que gostaria muito de abraçar sua mãe e quer saber se ela não morreu. Quando Fernando está a ponto de contar toda a verdade, Mariano chega interrompendo o jantar. No apartamento, enquanto Paulo tenta procurar ajuda para o pai, Lorena, que ficou sozinha com o marido, diz que ele não pode morrer agora e tirar seu prazer de torturá-lo, pois afinal está só começando. Na casa ao lado, Esmeralda diz a Mariano que ele não está interrompendo e o convida a se juntar à família. Mariano diz que tem algo muito importante para dizer e convence Esmeralda a ter um particular. Enquanto isso, Lorena bate no marido com o leque, enquanto lembra que ele a trocou por uma louca. Ela bate na cara do marido, mandando o velho lutar para continuar vivo, mas ele está pronto para desistir. No escritório de Silencioso, Mariano conta a Esmeralda que recebeu a ligação de um advogado e o assunto tem a ver com ela e seus filhos. A garota não entende nada e o rapaz diz que também não. No meio da conversa, o advogado recebe uma ligação de Paulo, contando que seu pai está mal. Alguns minutos mais tarde, os filhos de Augusto e Esmeralda já estão na casa vizinha, fazendo plateia para a megera dar o seu showzinho. O médico chega e, depois de examinar o doente, diz que ainda é cedo para saber se o transplante deu certo ou não, mas a febre alta não é um bom indício. Ele explica ainda que as próximas horas serão decisivas, pois, se a temperatura não baixar, é sinal para se prepararem para o pior. No dia seguinte, logo cedo, Gata conta a Jacira que chegou o dia dela descobrir toda a verdade sobre seus pais. No dia seguinte, logo cedo, Gata conta a Jacira que chegou o dia dela descobrir toda a verdade. A mulher quer saber o que Gata vai fazer, mas a moça responde que se ninguém conta nada a ela, também não tem que contar. Enquanto isso, Centavinho atende ao chamado de Paulo e pede desculpas por não ter convidado o rapaz para ser padrinho. Mas não é sobre isso que o pintor quer falar. Ele avisa ao cunhado que precisa revelar algo muito importante sobre sua irmã e que, talvez, depois de saber disso, o rapaz pode desistir do casamento. Neste meio tempo, Mariano chega à casa de Esmeralda para levá-la aos registros judiciários, para ver a ficha criminal de Silencioso. Mas antes de sair, o rapaz diz que quer falar sobre o assunto que comentou na noite anterior, e diz que a ligação que recebeu era do advogado de João Garça, mas Esmeralda responde que não sabe quem é o tal senhor. Em seu apartamento, Paulo conta a Centavinho que a irmã não pode engravidar, pois herdou uma grave doença da mãe, e se tiver filhos, a moça morre. O rapaz não acredita, e acha que é mais uma mentira de Lorena, para separar os dois. Paulo conta ainda que Virgínia não é filha biológica dos seus pais, mas sim filha de uma tia que morreu ao dar à luz. O pintor agora quer saber se Carlos continua com a intenção de se casar com a moça ou não. Neste meio tempo, nos arquivos judiciais, enquanto Esmeralda procura sobre a verdade a respeito de seus pais, Mariano comenta consigo mesmo sobre o tal João Garça, e que percebeu claramente que Gata não conhece o tal sujeito. Do outro lado da cidade, Jacira e Mercedes ajudam Rita a escolher seu vestido de noiva. Ela até acha um vestido beterraba, que ficou muito bem, mas avisa as amigas que pretende se casar de branco. Depois de muito esperarem, Rita aparece vestida de branco e as amigas se empolgam. Enquanto isso, o Centavinho diz a Paulo que não pretende deixar sua amada e que vai se casar com ela. O pintor pede que o rapaz não conte nada à sua irmã, pois ela não tem noção da doença que tem. E enquanto Branca tenta acalmar o marido, que está preocupado com Esmeralda, a moça está desesperada nos arquivos, procurando a verdade, mas não consegue encontrar nada. Mariano diz que não gosta de ver a amiga triste, mas ela tem esperança de encontrar o que procura. João Garça volta ao escritório de seu advogado e fica sabendo que Mariano já foi informado do processo, mas pareceu surpreso e disse que iria falar com Esmeralda. Só que o homem não está a fim de esperar e diz que ele próprio vai falar com Paulo Martínez Negrete, que é quem está se fazendo passar pelo pai de seus filhos. E nos arquivos, finalmente Esmeralda acha a informação que estava procurando, e fica feliz ao descobrir que Silencioso e Branca são realmente seus pais. Neste meio tempo, Carlos encontra Virgínia, e diz que Paulo só queria dizer que ficou bravo por não ter sido convidado para ser padrinho. A moça diz que sabe quando o rapaz está mentindo, mas ele tenta disfarçar. Paulo vai falar com Mariano sobre o telefonema de Gutierrez, dizendo que seu cliente é pai de seus filhos. O rapaz conta que também recebeu o mesmo telefonema.
mas falou com a moça, que não conhece o tal João Garça. Na mansão, Fernando está uma pilha de nervos com a chegada da filha e pede à esposa para falar com Esmeralda primeiro. Silencioso, resolve enfrentar a situação e é recebido com um abraço carinhoso de Esmeralda, que o chama de papai. Na casa ao lado, Paulo e Mariano chegam para ver o pai, mas os irmãos resolvem contar sobre a ligação estranha do advogado. Lorena afirma com todas as palavras que as crianças são seus netos. No escritório do advogado, João fica sabendo que já foi marcada a reunião com os irmãos Martínez Negrete. O advogado pede ao cliente que lhe dê as provas sobre sua paternidade, mas o sujeito se recusa, dizendo que só vai fazer isso se Esmeralda tiver coragem de negar na sua cara que as crianças são seus filhos e depois de falar com Paulo e Mariano. Enquanto isso, na mansão dos Cruz, Branca se junta ao marido e à Esmeralda, que a chama de mãe pela primeira vez. Algumas horas mais tarde, toda a família de Esmeralda, incluído Paulo, está sentada à mesa do almoço, comemorando por estar toda junta novamente. Porém, o momento cor-de-rosa é interrompido por uma ligação de Mariano. Alguns momentos mais tarde, Paulo e o irmão contam a Silencioso sobre o que está acontecendo e o advogado diz que prefere ir sozinho à reunião marcada. Mas o pintor lembra que Esmeralda pode ficar muito chateada se eles esconderem a verdade dela novamente. E Lorena, que ficou sabendo do rolo pelos filhos, resolve ir tirar satisfações de Gisela sobre o sujeito que apareceu alegando ser pai dos filhos da gata. A mulher diz que não tem nada a ver com isso, e a fofoqueira resolve contar em detalhes tudo o que está acontecendo. Gisela cai na gargalhada e reafirma que não tem nada a ver com o assunto, mas levanta a possibilidade de Esmeralda não ser a santa que todos acreditam. Neste meio tempo, Jacira vai falar com Fernando e diz que já sabe de tudo. A mulher acha que é culpa de Gisela e que ela deve ter comprado o advogado. Silencioso revela que Paulo quer chegar a fundo neste assunto e avisa que se o rapaz não agir como se deve, está disposto a voltar para a prisão. No apartamento de Gisela, Lorena conta ainda que Gata já sabe quem são seus pais e agora precisa se manter o mais próximo possível da garota. De repente, a mulher tem uma ideia não só para se aproximar da nora e acabar com ela o mais rápido possível. Alguns minutos mais tarde, Lorena bota seu plano em prática. Gata chega com as crianças e ela pede licença, pois tem que dar o remédio do marido, reclamando que anda muito cansada. Mas, ao subir a escadaria da mansão, a jararaca finge passar mal. Esmeralda corre para ajudar a sogra, que conta uma história da carochinha para a moça, dizendo que não pode se dar ao luxo de descansar, pois não consegue imaginar sua vida sem Augusto. Neste meio tempo, Paulo chega ao escritório de Gutierrez e avisa que seu irmão está atrasado. O advogado explica a situação a Paulo e ainda conta que seu cliente costumava frequentar o lixão antigamente, mas agora tem uma ótima situação financeira. Furioso, o artista diz que não acredita em uma só palavra de Gutierrez, mas ele alega ter provas suficientes para comprovar tudo o que está dizendo. E na mansão dos Martínez Negrete, a vingança de Lorena contra o marido vai de vento em popa. Augusto, que não consegue falar, está furioso por estar recebendo os cuidados de Esmeralda. Mas a mulher continua com o teatrinho e diz que não imaginava que a nora fosse tão boa. Do outro lado da cidade, Paulo continua discutindo com Gutierrez e afirma que o tal João Garça não existe.